Este é o quadro Palavra Encarnada para a TV Fala Leonel. O tema de hoje é Em Obras. Pergunta: você já viu um fiscal do poder público, da prefeitura, do estado, da União, fiscalizando uma obra pública? Uma praça, uma estrada, uma ponte, um prédio, uma creche? Eu também não, né? Você já viu uma obra pública bem feita? Foi entregue no prazo, bem feita, a estrutura bem feita? Não, eu também não. Então esse é o nosso tema de hoje, em obras, porque essa é uma questão muito séria que afeta todos os brasileiros, que são, na verdade, os donos das obras. A prefeitura, o estado, a União apenas executa, deveria executar bem, mas os verdadeiros proprietários das obras públicas são os cidadãos. E aí vai uma distância muito grande entre o que o Estado contrata e recebe e o quanto o cidadão paga através dos impostos. Só um exemplo. Falando em obras, um dos exemplos mais clássicos são as estradas brasileiras. Para o cidadão brasileiro rodar com um carro, então sobre isso incide vários impostos. Imposto sobre propriedade do veículo, vários impostos sobre o combustível. Em algumas estradas que foram feitas com o dinheiro público e foram privatizadas, entregue para a iniciativa privada, ele precisa pagar um pedágio para poder transitar. Em alguns lugares eles pagam um pedágio para alguma facção, algum bandido que virou dono daquela estrada. Então, nesse caso das rodovias entre aspas, brasileiras, é um caso emblemático desse descaso. Segundo o TCU, o Tribunal de Contas da União, entre 2024 e 2025, no Brasil, existem quase 12 mil obras paradas. Quase 12 mil obras paradas. O cidadão, a cidadã pergunta, mas como que isso acontece? O Estado coloca dinheiro, é caro, porque quando a obra é para o poder público, para o público, é mais caro. Eu vou agora falar do folclore, para não me referir a nenhum caso em particular, mas do folclore. O folclore é aquilo que todo mundo comenta, todo mundo sabe, mas ninguém sabe, ninguém viu. É como acontecem essas obras e por que elas param. O folclore é assim: vai se construir uma obra, uma praça, numa comunidade. Então, elabora o edital de licitação e torna público. Então, uma empresa, ou duas empresas, ou três empresas se combinam para concorrer naquela obra. Então, eles escolhem uma que vai ganhar, porque a anterior foi aquela outra empresa e na primeira foi aquela outra empresa. Então eles se combinam, não, agora é a vez da empresa X. A empresa X tem 5 ou mais empresas fantasmas. E tudo legalizado, tudo dentro da lei. Essas empresas concorrem naquela licitação, apresentam uma proposta. Infelizmente, o critério ainda é o critério da menor proposta.
o que é um critério inadequado, é insuficiente. Então, foi aprovado a menor proposta. O Estado já entrega para aquela empresa fantasma, mas que o dono não é fantasma, entrega, digamos, a metade do valor da obra. Eles começam, botam algumas coisas ali, começam algum trabalho e param. Não, vamos fazer um aditivo, os famosos aditivos ao contrato. Porque esse contrato está subfaturado, o material aumentou, mão de obra aumentou, tudinho. Nós não conseguimos executar a obra com esse valor. Ali a obra já parou, já está paralisada. E aí eles vão discutir o tal do aditivo. Isso pode levar anos e pode nunca mais retornar, né? Porque tem obras que conhecemos que foram abandonadas para sempre. Durante esse trabalho da execução e da paralisação, ainda tem a propina, porque também é clássico, tem que destinar um percentual para os agentes públicos. Isso também está dentro do folclore brasileiro, da realidade brasileira. Ao fim, o que se sabe é que a obra ou é executada de péssima qualidade ou fica parada durante anos até que se consiga um preço muito maior do que o inicial e que se possa continuar essa obra. Esse é o exemplo de uma obra parada aqui em Fortaleza. Faz parte da construção do metrô de Fortaleza. Essa é a linha leste, que está parada há mais de 10 anos. Aqui especificamente é uma estação que fica na Praça do Cristo Rei e em frente ao Colégio Militar. Já teve paralisada e depois trabalha um pouco, mas sem previsão de realização. Ali na placa é possível ver que a linha leste tem 7 km e 300 metros e estão cavados até agora, 2025, depois de 10 anos, mais de 10 anos, estão cavados do túnel 1 km e 300 metros. É isso aí. Aqui eu estou mostrando um outro exemplo de obra paralisada. É o que ficou conhecido como o Aquário do Ceará, né? É uma obra que está parada há mais de 8 anos. Dinheiro público já foi gasto mais de 160 milhões de reais e a estrutura está assim, abandonada, sem função nenhuma. No momento há uma promessa de ser transferida para a Universidade Federal do Ceará, mas é apenas uma de tantas outras promessas. Agora eu quero mostrar para vocês um trecho clássico, e eu digo clássico porque todo ano ou a cada 6 meses essa estrada ela é recapeada. É a BR-230, um trecho de 30 e poucos quilômetros entre Várzea Alegre e Farias Brito. Todos os anos, a cada 6 meses, essa estrada é recapeada. E agora já está esburacada de novo. Tem até um senhor colocando ali umas terras, ele fica pedindo umas moedas, porque o serviço não presta. Vistos esses exemplos brasileiros, eu quero lembrar um exemplo do Japão. Só para a gente confrontar. Em 2016, na cidade japonesa de Fukuoka, no cruzamento, no centro da cidade, abriu-se uma enorme cratera, 30 metros, aquele enorme buraco, engoliu poste, calçada, 15 metros de profundidade. Mobilizou-se um trabalho enorme do poder público japonês
Em 7 dias, aquele buraco enorme estava tapado e a rua funcionando normalmente, os carros passando normalmente. E o prefeito da cidade pediu desculpas à população. Então, esse é um exemplo só para servir de contraponto entre uma cultura, como a cultura japonesa, e a cultura brasileira. Essa cultura do descaso, essa cultura que o poder público não cuida, mas as pessoas, os cidadãos, que são os donos realmente do poder público, do dinheiro público, através do pagamento de impostos, também não cuidam. Então, no Brasil, nós temos uma cultura, essa cultura leva a um estado de estagnação. Por isso, 12 mil obras paradas, segundo o TCU. 12 mil obras paradas. As obras paradas, um prédio, uma estrada, uma praça, uma ponte, elas não só simbolizam, elas concretizam essa ideia de abandono, de descaso, de o dinheiro público pode roubar à vontade, pode fazer a obra de qualquer jeito. Né? Então é esse estado de coisas que eu estou chamando de estagnação. Não é apenas uma estagnação material, infraestrutural. É uma estagnação moral, é uma estagnação cultural. Né? Por isso que eu me espelhei nesse livro em obras. Não no mesmo sentido, porque esse livro trata do ser humano como um ser em obras. Nunca pronto, sempre em transformação. Mas não é nesse sentido. O vídeo de hoje é para falar desse estado de estagnação e deixar uma interrogação por último. Depois de 5 séculos, nós, brasileiros, continuamos em obras? E até quando nós vamos continuar nesse estado de em obras? Em obras inacabadas, em obras mal feitas, em obras sem continuidade. No caso das estradas, que foi uma péssima escolha para o desenvolvimento nacional, para o transporte nacional, a escolha de estrada de rodagem, porque tem outros modais de transporte, como ferroviário, que o Brasil, a política nacional fez questão de sepultar. No caso só para citar esse caso, sem falar das pontes que caem com pessoas, com carros, mas só falar das estradas. A quantidade de pessoas que morrem, mais de 50 mil no Brasil, no trânsito. Boa parte dele provocado por má conservação, por buraco. Aliás, você sabe o que quer dizer BR? BR-116, BR-230, que eu me referi. É buraco e remendo. É só o que a gente encontra nas nossas estradas. Por isso, tantos acidentes e por isso, tantas mortes. Então, é justo perguntar, nós continuaremos em obras? Em obras moral, cultural, nós continuaremos estagnados, sem dar continuidade a essa construção dessa nação?